Chegou aquele momento todo especial do programa De Coração para Coração. O momento de meditarmos na santa e gloriosa Palavra de Deus. Hoje conosco o pastor Marcos Romano, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, com a série de mensagens Por Dentro das Profecias. Peço a sua ajuda, meu irmão, minha irmã, antes de assistir esse vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal Marcelo Mesquita e que pregai, nos ajude a evangelizar através deste canal. Se inscreva, toque no sininho das notificações, compartilhe o vídeo o máximo que você puder, mas não deixe de deixar o seu like e o seu comentário no YouTube. Pastor Marcos Romano e a mensagem da Palavra de Deus. Olá, meu amigo, minha amiga, bom dia para você que está nos ouvindo aí pela Rádio Nova Shekinah, você que vai estar também nos assistindo no canal do Marcelo Mesquita aí de Pregai. Que bom estarmos aqui mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. Nós vamos estar concluindo hoje o tema número 3, dos nossos estudos por dentro da profecia. A partir de terça-feira nós vamos avançar um pouquinho, nós vamos começar a estudar algo assim bem interessante, você não pode perder, viu? Vou deixar você aí na curiosidade para saber o que nós vamos estar tratando. E seria muito interessante para você poder acompanhar, além de anotar os textos para você confirmar o que está sendo dito, é interessante também você pedir o PDF, para que depois não diga assim, olha, o pastor Marco falou uma coisa que não está ali na Bíblia, É bom você ter a sua Bíblia, acompanhar as leituras, dar ali, a certeza da razão da tua fé, tá bom? Então nós vamos começar aqui recapitulando um pouquinho. Deixa eu só abaixar aqui o meu celular, nós vamos voltar ao que nós estávamos falando, Nós estamos falando sobre o trono de Deus, o que acontece no céu. Você sabe que quando Deus mandou Moisés construir um santuário, ele falou assim, Moisés, você constrói do jeitinho que você viu. Então a representação do santuário terrestre era uma forma de mostrar o processo da salvação. Tudo aquilo ali apontava para Cristo. Então hoje nós não sacrificamos mais cordeirinhos, hoje nós não oferecemos mais sacrifícios, porque aquilo já não tem valia mais. É o que a Bíblia chama de lei cerimonial. Mas o Apocalipse ele faz essa jogada com o Antigo Testamento para mostrar realmente coisas que estão acontecendo no céu e que tem a ver com a história do nosso planeta, com a minha vida e com a sua vida. Tá bom? Então nós vamos continuar aqui entendendo um pouquinho mais sobre esse tema, o que acontece no trono de Deus, tá bom? Então tem uma pergunta aqui muito interessante. João também viu algo a mais no trono, A pergunta é o que mais viu João diante do trono de Deus. Apocalipse capítulo 4, verso 5, diz assim, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. O que isso quer dizer, pastor? Eu li, mas eu não entendi. Olha só, como nós estávamos falando, no santuário terrestre havia um candelabro com 7 lâmpadas, era o que iluminava ali o santuário, as quais deviam estar sempre acesas. Você pode confirmar aí na sua Bíblia, que está escrito em Êxodo 25, do verso 31 ao 39. Sendo o número 7 uma figura de totalidade e perfeição, a Bíblia trabalha muito isso, 7 perfeição, 6 imperfeição. Por isso que você vê lá, quando fala sobre a besta, o 666, que muita gente fica apavorado, é imperfeição, É o top máximo da imperfeição, se nós poderíamos dizer. Mas o sétimo é relacionado à perfeição. Nesse contexto, se refere ao Espírito de Deus em sua plenitude. Você vai notar que o próprio profeta Zacarias, você pode ver em Zacarias capítulo 4, verso 10, ele fala sobre esse mesmo assunto que João está falando. E Provérbios capítulo 15, verso 3, também fala sobre isso. Assim a visão revela a presença da Trindade nesse capítulo, de modo semelhante ao que nós vemos no capítulo 1. Sabe, queridos irmãos, nós respeitamos todas as religiões, irmãos, com certeza. Mas há irmãos cristãos que não acreditam na Trindade, não acreditam no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então nós precisamos deixar claro que a palavra, ela fala da Trindade claramente, tá bom?
Nós acreditamos em um só Deus, mas que é três, Pai, Filho e Espírito Santo. Então eu não posso ir contra o que a Bíblia diz, tá bom? E o próprio profeta, próprio João, em Apocalipse, ele deixa claro isso. Quero fazer uma outra pergunta aqui também. João, ele vê outros seres ao redor do trono. E esses seres, lembra, Apocalipse, ele é um livro profético. Sendo um livro profético, é simbólico. Não é que aquilo que está ali existe lá no céu. João viu, Jesus mostrou a ele, mas que queria ampliar o que João estava vendo. Dizer que não era literal aquilo, mas que há uma funcionalidade para aquilo que João viu. Então nós vemos aqui no capítulo 4, do verso 6 ao 8, João vê alguns seres assim que, nossa, parece filme de terror, viu? Meus filhos dizem assim, pai, tem coisa no Apocalipse que assusta, né? Agora olha só, o capítulo 4, o verso 6 diz assim: adiante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Olha só. Imagina isso aqui, hein? 4 seres, 4 seres que ele ainda no verso 6 não diz como eles são, mas ele diz já que tem olhos na frente e tem olhos na nuca. Imagina, o verso 7. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Olha o verso 8, que interessante. O 8 diz assim: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, olha só, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por detrás. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Louvado seja Deus. Olha que coisa interessante. Pastor, li isso e não entendi. Deixa eu falar para você. Preste atenção. João não foi o primeiro profeta que contemplou esses 4 seres viventes, né? O profeta Ezequiel teve visão similar, olha só, muito antes dele. Você pode confirmar isso lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 1, do verso 4 ao 10. Esses seres pertencem à categoria de serafins. O que são esses serafins? São seres, né, que possuem 6 asas. O profeta Isaías fala sobre isso no capítulo 6, verso 1 até o 3. Enquanto que os querubins possuem 4 asas. Então nós temos serafins e querubins, tá bom? Falando dos querubins, Ezequiel 10, do verso 19 até o verso 21, esclarece muito bem. Dá uma olhadinha na sua Bíblia aí. Diz que alguns comentaristas, né, a gente estava dando uma olhada, alguns comentaristas, eles têm ligado esses 4 seres viventes a 4 aspectos do ministério de Cristo. Olha que interessante. Realçados nos evangelhos. Mateus escreve sobre o caráter, olha aqui, o caráter real de Jesus, dando ênfase ao rei em seu reino. Capítulo 25 de Mateus, verso 34, e capítulo 27, verso 37. Isso é bem simbolizado pela figura do leão. João viu que um dos seres tinha cara de leão. Isso também é importante nós notarmos. Mas Marcos retrata Jesus principalmente como servo dos homens. Está em capítulo 9 de Marcos, verso 35, capítulo 10, verso 44. Isso também aparece quando João vê esse ser vivente com o rosto do novilho, ou um boi. Ele representa, né, vários comentaristas afirmam que isso representa o ministério de serviço de Jesus, né? Então você pode ver que Lucas agora, ele revela Jesus como filho do homem. Está no capítulo 4 de Lucas, verso 1 e 2, capítulo 9, verso 56. Daí o rosto de homem, né? Daí o rosto de homem. É interessante destacar que João, né? João agora, ele apresenta a deidade de Jesus. E aí por isso que eu toquei nesse ponto de pessoas que não acreditam na Trindade. Jesus é Deus pleno, com o Pai e com o Espírito Santo.
O apóstolo João, ele fala isso no capítulo 1 de seu evangelho, verso 1, verso 14, capítulo 10, verso 1 e 2, e capítulo 10, verso 30, tá? Essa característica de Jesus é simbolizada pela águia voando, tá bom? Ainda outra aplicação pode ser feita às tribos de Israel. Isso aqui é interessante, porque as tribos de Israel, né, quando fala do relato da organização delas no deserto, lá em Números capítulo 2, coloca-se essa organização, né, e não é mencionado, né, a tradição judaica que dá essa ideia. Capítulo 2 não toca nesse ponto, é mais pela tradição judaica, tá? É que eles estavam sobre os estandartes de 4 tribos líderes. Todas as 12 tribos estavam assim organizadas, tá? Quando o povo peregrinando, eles paravam, o santuário ficava no meio e as tribos ao redor estavam assim organizadas em 4 grupos, tá? As quatro principais, né, eram os estandartes de Judá, um leão, Ruben, um homem, o estandarte da tribo de Efraim, um boi, e da tribo de Dan, uma águia. Olha que interessante. Então você nota que nesse aspecto, né, a tradição, ela bate direitinho com o que a Bíblia está falando. Então é muito importante a gente saber o que é bom na tradição e o que não é bom. Se for contra a Bíblia, não é bom. Mas se falar ali de acordo com o que a Bíblia está falando, é mais uma forma de nós confirmarmos a veracidade, tá? João também ouve um cântico, né? Os 4 seres viventes e os 24 anciãos, eles louvam a Deus. A gente vê aqui, né, no finalzinho, no verso 9, verso 11, do 9 ao 11, mas eu vou ler só o 11. Olha que coisa linda, que coisa espiritual, poderosa. Diz o verso 11, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Queridos, é importantíssimo nós lembrarmos que Deus é o Criador, tá? E no céu, os anjos, eles louvam a Deus, santo, santo, santo é o Senhor, Criador do céu e da terra. A Bíblia está cheia de mensagens, de menções, de que Deus deve ser exaltado como Criador. E o diabo não quer isso. Porque quando você tira Deus como Criador, e eu não estou falando de teoria da evolução, o problema maior é que cristãos hoje, com Bíblia na mão, estão dizendo que não é bem assim. Quando Deus fala na palavra que o mundo foi criado em 7 dias, 6 dias e no 7º descansou, tem cristão dizendo assim, não, é uma coisa assim, né, vai de interpretação, vai que são 1000 anos, né, vai que ali é só uma alegoria. Não, meu irmão, 7 dias literais de 24 horas. Se a pessoa quer entender um pouquinho, é só ter o básico da gramática hebraica. O básico, quando fala sobre dia, sobre o numeral ordinal, primeiro, segundo, terceiro, primeiro Ion, segundo Ion, é 24 horas. E Moisés conhecia muito bem a gramática hebraica. Então não adianta você querer mudar o que a palavra está dizendo, porque isso é mentira. E digno é o Senhor nosso Deus de ser louvado e adorado. Tá bom? Vamos avançando aqui já para o final. João acrescenta, né, novos detalhes na visão. Aqui no capítulo 5, verso 1, algo extraordinário acontece. João vê, no verso 1, capítulo 5, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora e todo selado com 7 selos. Agora nós saímos do capítulo 4 e vamos para o capítulo 5. Aqui no capítulo 5, nós vemos João falando sobre um livro selado. E João, ele vai ficar angustiado também. No verso 4 ele chora, porque ele não vê ninguém. É dito que ninguém pode abrir aquele livro. Algo está por acontecer e João está angustiado. É interessante que os selos eram usados na antiguidade para autenticar e dar validade a documentos. Você pode ver isso em 1 Reis, capítulo 21, verso 8, Neemias 9, 38 e Esther, capítulo 8, verso 8. E também para selar, para fechar. Eles usavam, né, a cerinha ali com um símbolo,
fosse num sinete, num anel, que garantia que aquele documento ali era verdadeiro e não podia ser aberto por qualquer um, tá bom? É dito também que esse livro selado, ele está selado com 7 selos. O capítulo 6 de Apocalipse lança luz sobre este conteúdo. Então, quando nós chegarmos agora no capítulo 6, nós vamos entender o que estava escrito neste livro. Mas eu quero ir fechando aqui dizendo para você, olha que interessante. No verso 5 do capítulo 5 de Apocalipse, tá? João recebe uma notícia. No verso 4, João chora, porque ele tem a visão. João ouve que ninguém estava em condições de abrir aquele livro. João fica angustiado, mas no verso 5 do capítulo 5, João recebe uma notícia. Olha o que diz aqui. Todavia, um dos anciãos, olha que interessante, me disse, não chores. João não fica triste, não chora, não é o fim. O leão da tribo de Judá, olha só, que coisa interessante, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Quem é o leão da tribo de Judá, hein? A expressão leão da tribo de Judá é tomada de Gênesis 49, verso 9, quando Jacó, Israel, no seu leito de morte, ele pronunciou as bênçãos a seus filhos. Ele, referindo-se a Judá, ele predisse que o mesmo teria preeminência entre os seus irmãos. Mais tarde, o nome de Israel era... o trono de Israel era ocupado pelos descendentes de Judá. Você pode ver isso em 1 Samuel 16, verso 1, 1 Reis 9, 4, 5 e outros textos. Jesus descendia de Judá. Mateus, ele fala no capítulo 1 que Jesus veio de Judá, era descendente de Judá. A expressão raiz de Davi também se baseia em Isaías 11, verso 1 e verso 10. Lá o profeta fala sobre a raiz de Jessé, pai de Davi. Paulo, já no Novo Testamento, também fala sobre isso, tá bom? Ali em Romanos 15, verso 8 a 12. Então, a identificação de Jesus como o leão da tribo de Judá, Jesus como a raiz de Davi, garantem a veracidade do que o Apocalipse está dizendo, e Jesus era o único digno. Então, o choro de João é consolado com esta mensagem, porque ele queria saber o que estava dentro do livro, mas ninguém era apto ali para poder abrir, até que um dos anciãos vem a ele e diz assim: João, fica tranquilo, o leão da tribo de Judá, Jesus, a raiz de Davi, o teu Deus, o teu Salvador, ele é digno porque ele venceu. Eu gosto de pensar, na vitória de Cristo, irmãos. Eu gosto muito de ver as fases de vitória de Cristo. Satanás achou que iria conseguir derrotar Jesus ali no deserto. Foi derrotado Satanás. Satanás achou que conseguiria derrotar Jesus no Getsêmani. Jesus não desistiu. Satanás foi derrotado. Satanás achou que conseguiria derrotar Jesus quando ele foi torturado, quando ele foi humilhado, quando ele foi abandonado pelos seus. Satanás perdeu, Jesus venceu. Satanás também achou que conseguiria derrotar Jesus na cruz, levando ao madeiro. Satanás achou que Jesus ia fechar os braços, dar um basta nisso. Satanás foi derrotado. Jesus foi as últimas instâncias para vencer por mim e por você. Então Jesus é digno. O Apocalipse disse que Jesus é digno de abrir. Ele venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Aí fica a pergunta, O que está escrito nesse livro, hein? O que está escrito ali? Será que tem alguma coisa a ver comigo e com você? Você já parou para pensar? Como é que está a tua vida, a minha vida? Será que a gente está seguindo as orientações de Deus? Então não perca, terça-feira nós vamos avançar. Vamos ver o que este livro contém. Você já sabe que Jesus o abriu. Ele mostrou para João. João não deixou a gente no escuro. João vai nos revelar terça-feira o que estava escrito naquele livro e o que isso tem a ver comigo e com você. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, que a paz do Senhor seja sobre a tua vida. E não se esqueça, meu amigo, aqui nós pregamos a palavra de Deus. Nós queremos que você entenda a palavra de Deus e que você leve a palavra de Deus, tá bom?
Deus te abençoe, abençoe a sua família. Um bom resto de dia para você, em nome de Jesus. Posso orar contigo? Vamos orar. Pai querido, obrigado porque Jesus é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu Satanás por cada um de nós. Queremos tomar posse desta vitória, fazer dessa vitória nossa. Viver uma vida de comunhão com Cristo, preparando-nos para aquele grande dia em que Ele virá nas nuvens dos céus para nos buscar e nos levar para o céu. Abençoa-nos nesse dia, esse amigo que nos ouve pela rádio, ao amigo, amiga que estará nos assistindo no canal do YouTube, em qualquer outra plataforma digital. Que a paz do Senhor seja sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço, fica com Deus até terça-feira.